Em vídeos anteriores, vimos o conceito de tipo de dado estruturado, a possibilidade de defini-los simples ou como coleções, e alguns exemplos de carga manual, embora tenhamos mencionado que existe outra maneira de mais alto nível para realizar a carga. Se nos recordarmos, temos pendente para resolver um requisito solicitado pela agência de viagens que consiste em implementar um ranking de países segundo a quantidade de atrações turísticas que oferece. Ou seja, devemos mostrar todos os países, ordenados da maior para a menor por esta quantidade. Bem, vamos ao GeneXus. Já tínhamos criado um SDT de nome SDT Country, que representa um único país com seu correspondente identificador e nome. Vamos agora fazer um Save As desse objeto e vamos colocar como nome SDT Countries. E vamos definir o novo item, Attractions Quantity, para poder guardar também a quantidade de atrações que oferece. Vamos definir esta estrutura como uma coleção. Então, marcamos esta caixa, isCollection. Esta estrutura, que é uma coleção, tem os mesmos membros que definimos no início, mas agrupados em uma subestrutura chamada SDT Countries Item. Essa subestrutura se cria automaticamente quando marcamos que se trata de uma coleção. Desta forma, cada item armazenará os dados de um país, e a coleção armazenará o conjunto de países. Salvamos esta definição, e para carregar os dados da coleção, vamos utilizar um objeto GeneXus do tipo DataProvider. Este objeto nos permite carregar uma estrutura de dados, por exemplo, a partir de informação obtida da base de dados, e nos devolve essa estrutura já carregada. A partir de GeneXus, então, criamos um objeto DataProvider e colocamos como nome Ranking Countries with Attractions Quantity. E GeneXus nos posiciona na seção Source do DataProvider. Aqui é onde vamos declarar como queremos que os dados sejam carregados na coleção que queremos devolver. Observemos como é fácil declarar a carga. O que vamos fazer simplesmente é, a partir da janela KB Explorer, arrastar o tipo de dado estruturado, SDT Countries, sobre o Source do DataProvider. Ao fazer isto, GeneXus automaticamente escreve várias linhas de texto. Se abrimos as propriedades do DataProvider, observemos que GeneXus atribuiu o nome da coleção SDT Countries à propriedade Output. Isto significa que o DataProvider devolverá uma coleção do tipo de dados estruturado SDT Countries carregada com dados. Como o SDT Countries já é uma coleção, não é necessário configurar a propriedade Collection com valor True do DataProvider. É importante mencionar que, no caso de indicar esta propriedade Collection com valor True, o DataProvider devolverá uma coleção do SDT que tenha sido indicado na propriedade Output, sem importar o quão complexa possa ser sua estrutura. Estudaremos agora o que GeneXus escreveu no Source. Reconhecemos o nome do tipo de dados estruturado SDT Countries, que é uma coleção. E depois, entre as chaves, está a subestrutura do item da coleção. Comparemos isto com a estrutura do SDT. Vemos que GeneXus representou em forma de texto a estrutura do SDT Countries e nos deixou prontos os membros ID, Name e Attractions Quantity da subestrutura do SDT Countries para lhes carregar seu valor. Se quiséssemos carregar esta estrutura com dados fixos, por exemplo, com França e China, exclusivamente, bastaria criar dois grupos e atribuir estes valores correspondentes. Mas, na verdade, queremos carregar a coleção a partir do conteúdo da tabela Country. Então, devemos indicar ao DataProvider que tem que percorrer essa tabela. Para isto, usamos a cláusula From, e ao lado dela indicaremos o nome da transação cuja tabela base queremos percorrer, tal como fizemos para indicar
a transação base do for each. Então, neste caso, escrevemos from country. Se a transação tivesse mais de um nível, então, para poder especificar um determinado nível associado a determinada tabela base que queremos navegar, teríamos que escrever o nome da transação, ponto, o nome do nível. Por exemplo, se a tabela base que queremos percorrer é Country City, então a transação base seria country.city. Bem, voltando ao nosso exemplo, vamos indicar que ao elemento ID queremos carregá-lo com o valor do atributo Country ID. Ao item Name, o carregaremos com o valor do atributo Country Name. E ao item Attractions Quantity, queremos carregá-lo com a quantidade de atrações turísticas que tem em cada país. Então, atribuímos a este membro o resultado da fórmula inline Count Attraction Name. Revisemos um conceito já estudado, e é que esta fórmula inline definida navegará a tabela Attraction, pelo atributo que temos indicado dentro dos parênteses. Além disso, entre a tabela navegada pelo Data Provider, ou seja, Country, e a tabela navegada pela fórmula, ou seja, Attraction, há um atributo comum que é Country ID. Esta fórmula contará as atrações do país navegado pelo Data Provider cada vez. Assim, o que fizemos foi simplesmente declarar uma tabela a ser navegada pelo Data Provider e para cada registro acessado, indicamos os valores que queremos atribuir a um item novo na coleção de países. Dado que o Data Provider percorre a tabela Country, costumamos dizer que a tabela base do Data Provider é Country. O resultado final será que ficarão armazenados na coleção em memória os dados de todos os países da base de dados, cada um com sua quantidade de atrações. Salvamos estas alterações. Recordemos que já temos em nossa base de conhecimento um procedimento de nome Countries Ranking. Por isso, vamos modificá-lo. Em primeiro lugar, na seção de variáveis, vamos definir uma variável Countries baseada no tipo de dado SDT Countries. Vamos depois ao source do procedimento e daqui, a esta variável Countries, atribuímos-lhe o resultado que devolve o Data Provider que acabamos de criar. Desta forma, estamos invocando o Data Provider e este retornará uma coleção de países que ficará carregada na variável Countries. Se o Data Provider necessitar informação para trabalhar com ela, então será passada por parâmetro entre os parênteses. Bem, recordemos que o requisito solicitado é visualizar um ranking de todos os países ordenados da maior para a menor, segundo a quantidade de atrações que têm registradas. Portanto, está faltando ordenar a coleção que obtivemos carregada, ou seja, ordenar os itens da coleção de países antes de ser mostrada, por ordem da maior para a menor, segundo a quantidade de atrações que têm registradas. Para resolver isto, contamos com o método sort. Recordemos que as variáveis ou atributos têm propriedades e métodos disponíveis, de acordo com seu tipo de dados. No caso de um SDT coleção, o método sort permite ordenar a coleção por um determinado item. A sintaxe é a seguinte: a variável countries.sort e entre parênteses, entre aspas, o nome do item pelo qual vamos ordenar, que no nosso caso é Attractions Quantity. Mas desta forma, a coleção de países ficará ordenada da menor para a maior pela quantidade de atrações. E nós precisamos que se ordene da maior para a menor, já que queremos implementar um ranking. Assim, para indicar a ordem inversa, dentro das aspas, adicionaremos colchetes. Uma vez ordenada a coleção, devemos percorrê-la para poder mostrá-la no print block. Então, vamos precisar definir uma variável baseada no elemento da coleção.
Definimos então a variável OneCountry baseada no tipo de dado que corresponde ao elemento da coleção. Voltamos ao source e declaramos a estrutura for OneCountry in countries. Print do print block countries. Vamos agora ao layout e inserimos a variável OneCountry. Observemos que já configuramos as propriedades necessárias e a regra para definir o formato PDF. Então, nosso requisito solicitado está completo. Para ver o nosso ranking em execução, selecionamos a opção Run. E vemos a lista PDF com todos os países que estavam registrados na base de dados, cada um com sua correspondente quantidade de atrações e na ordem solicitada. Os data providers aceitam opcionalmente a cláusula where para filtrar igual ao comando foreach. Por exemplo, se não queremos que a lista inclua a França, como faríamos? Podemos adicionar a cláusula where country name diferente de França. Outra forma de implementar este mesmo requisito é a partir do SDT declarado simples e não como coleção. Neste caso, a coleção deverá ser construída pelo data provider e, para isso, deverá ser indicada a sua propriedade collection com o valor true. Ao fazer isto, estamos indicando ao data provider que queremos que nos devolva uma coleção de elementos do tipo do SDT country. Também observemos que apareceu a propriedade collection name e que foi atribuído automaticamente um nome para a coleção. Ao invocar o data provider a partir do source do procedimento, devemos definir a variável countries collection como uma coleção do tipo de dado estruturado SDT country. Observemos que a sintaxe com a qual se invoca o data provider não muda, apenas que a variável que recebe o resultado está baseada em um SDT simples. Portanto, para que possa receber a coleção devolvida pelo data provider, devemos declará-la como coleção, marcando o checkbox isCollection. Atualizamos as alterações no GeneXus Server. Resumindo, vemos que temos duas formas para que um data provider nos devolva uma coleção de elementos. Uma delas é definindo um tipo de dados estruturado do tipo coleção, e ao arrastá-lo ao source do data provider, automaticamente se configura o mesmo para retornar uma coleção desse tipo. A outra opção é definindo um tipo de dados estruturado que não seja uma coleção, e, em seguida, usando as propriedades do data provider, podemos configurar que o mesmo objeto nos monte a coleção. Desta forma, vimos o poder dos data providers para carregar informações em uma estrutura de dados em memória. Vimos como foi simples declarar os dados que queríamos carregar, GeneXus resolvendo tudo o que é necessário para realizá-lo.